Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, é sempre a imaginação que vence, sem exceção. Talvez você já tenha escutado essa frase acima. Essa frase é atribuída ao psicólogo Emile Coué. É uma frase bonita, mas você sabe o que ela significa? Vamos ilustrá-la com um exemplo. Pense na areia movediça. A areia movediça parece uma superfície sólida, mas quando você pisa nela, ela se separa em água e areia e faz o corpo afundar. E para sair dela, é necessário uma força enorme. Em filmes, quando os personagens são engolidos pela areia movediça, eles tentam desesperadamente sair dela para evitar o pior. E é aí que está o grande erro. A maneira de evitar ser engolido pela areia movediça é não se esforçar tanto. A pessoa precisa parar de lutar e ir deitando-se com calma para que o peso do seu corpo seja distribuído e a pressão diminua. Isso vai permitir que o indivíduo rasteje até um local de segurança. Sendo mais direto na explicação dessa frase, quando o nosso esforço consciente, ou seja, nossa força de vontade, entra em conflito com o que inconscientemente sentimos ser verdade, e isto é a nossa imaginação, a imaginação sempre vencerá. A imagem mental subconsciente tem mais poder do que o esforço consciente. Mas a questão é, já que sabemos que o que decide nosso êxito ou fracasso são nossas imagens mentais, como podemos alinhá-las com nossos objetivos para que possamos alcançá-los? Vamos deixar claro desde o início que este vídeo não é um convite à passividade, mas sim um alerta para agir com mais inteligência e eficiência. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já experimentou a sensação de que quanto mais você tenta consertar uma situação, mais ela piora. No livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, é ilustrado o conceito da lei do esforço inverso. Nesse livro, é descrito o momento em que o proprietário de terras, chamado Konstantin Levin, encontra a harmonia no cultivo da terra trabalhando junto com os camponeses. No meio do trabalho, havia momentos em que ele se esquecia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço, e o trabalho ficava muito bom. Mas quando ele se lembrava do que estava fazendo e tentava fazer melhor, sentia o peso do esforço e o resultado era pior. Um fenômeno que geralmente experimentamos é que, quando perseguimos algo ou alguém, isso se afasta de nós. Mas quando deixamos isso em paz, aquilo que antes era perseguido vem até nós. Então, o que devemos fazer? Como devemos entender e aplicar a nosso favor o que o filósofo Aldous Huxley chamou de lei do esforço inverso? A lei do esforço reverso nos mostra que, em muitas situações, colocar muito esforço nos afasta do resultado desejado. Quanto mais tentamos, pior fica. E quanto menos tentamos, melhor fica. Para alcançar um objetivo, temos que trabalhar firme, mas não devemos colocar mais esforço do que o necessário. Em alguns momentos, não é necessário tomar ação. Em alguns momentos, é necessário ter inteligência para saber quando agir e quando não agir. Aldous Huxley foi um escritor e filósofo inglês. Foi ele quem formulou a chamada Lei do Esforço Reverso. Nessa lei, ele afirma que somente alcançamos habilidade ao combinar relaxamento com atividade. Ele escreveu o seguinte: quanto mais tentamos, com a vontade consciente, fazer alguma coisa, menos sucesso teremos. A habilidade e os resultados da habilidade vêm apenas para aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer, ou de combinar relaxamento com atividade. Pense nos momentos em que você tenta lembrar de algo que aprendeu durante o dia. Você se dedicou para aprender aquela determinada coisa, mas quando você tenta lembrar, por algum motivo, você esquece. Aí você tenta e se esforça para lembrar do que você precisa, mas quanto mais você se esforça, mais a memória se afasta. Mas quando você está mais relaxado, pensando em outra coisa,
De repente, a memória surge limpa e cristalina. Outra coisa que não podemos forçar é a atração. Ninguém escolhe se sentir atraído por algo ou por alguém. Isso simplesmente acontece. Tentar forçar intimidade, amor ou atenção de alguém muitas vezes gera o efeito reverso, afastando a pessoa. Aprender a dirigir um carro pode ser uma experiência muito frustrante. Para um iniciante, controlar um veículo enquanto observa o trânsito é uma tarefa complexa e pouco natural. No entanto, depois de muita prática, o ato de dirigir se torna automático e você não precisa mais gastar tanta energia cognitiva como no início. Nossa mente consciente é ao mesmo tempo um presente e um problema. Ela nos permite raciocinar, analisar e pensar na melhor solução. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de racionalização pode nos paralisar. Precisamos entrar cada vez mais no chamado estado de fluxo. O estado de fluxo é quando não nos preocupamos tanto com as avaliações da mente consciente. Deixamos as coisas acontecerem por si mesmas. O psiquiatra suíço Carl Jung percebeu que a mente consciente é apenas uma pequena parte da psique. Ela pode ser comparada à ponta de um iceberg, enquanto o subconsciente é a grande massa submersa. Muitos processos mentais importantes acontecem além da nossa consciência. Quanto mais você tenta, pior fica. Quanto mais perseguimos as pessoas, mais elas se afastam. Mas assim como foi dito no começo do vídeo, não podemos simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Precisamos encontrar um caminho intermediário entre a ação e a não ação. Por um lado, precisamos estudar, pôr em prática e desenvolver habilidades. Por outro, precisamos deixar essas habilidades se manifestarem naturalmente. O fruto do nosso trabalho precisa se manifestar sem pressão. É necessário acalmar a mente e tirar o foco excessivo de nós mesmos. Os resultados geralmente aparecem quando há clareza mental e tranquilidade. Se fizermos a nossa parte com toda a dedicação, podemos confiar que no momento certo, sem esforço excessivo e excesso de preocupação, o resultado irá surgir naturalmente. Novamente, isso não é um convite à passividade. É claro que vai haver momentos em que você vai precisar se esforçar para atingir determinado objetivo. O ideal é ter uma visão equilibrada e saber o momento em que é necessário dar tudo de si e o momento em que você pode decidir não agir. E não agir pode ser a melhor decisão. Muitas vezes temos a tendência em medir o valor de uma pessoa porque se dedica corpo e alma para atingir determinada meta. Dependendo do contexto, é positivo dar 100% da sua força. Mas tem valor também aquela pessoa que sabe quais contextos merecem sua energia e quais contextos não. Estar calmo e sereno em um mundo sempre agitado é uma competência excepcional. Gostou do vídeo de hoje? Se sim, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Veja também os nossos outros vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.